como é que fica caso você precise, né? Só para ilustrar aqui, o pessoal está entrando pela porção ocidental, tá, pessoal? Aqui, ó, por esse lado. Então, como é que fica? E as tropas estão concentradas, principalmente nessa faixa rosa, vermelha aqui, né? Vindo pelos extremos, né? Você não está entrando aqui até chegar à capital, você está vindo por essas linhas aqui, ó, né? Do norte a partir de Belarus, né? E principalmente das fronteiras, ao longo dos 2.000 quilômetros de faixa de fronteira entre a Ucrânia e a Rússia. O Ocidente avança por aqui, ó, por esse lado aqui. Aliás, está aqui a Polônia e avançam os suprimentos para cá, tentando chegar na capital Kiev. O problema é que essa região aqui, ó, central, ela já está, vamos dizer, com vários pontos de ocupação distintos. Tá? E aí você pode ter conflito. E como é que fica se você tiver um confronto direto entre tropas que estão escoltando esses armamentos? Porque a Rússia vai tentar interceptar isso. E tropas russas. Como é que fica a posição quando você tiver perdas ali de vida dos dois lados? Isso automaticamente traz o país para dentro da guerra? Pode sim. Pode ser a desculpa que se precisa para envolver uma nação, né? Defender os seus nacionais, defender as suas tropas. Tá? Isso é uma preocupação, tenho recebido muito dessas perguntas. Um número que não é um número a se celebrar, muito pelo contrário, é um número para se lamentar, mas eu gostaria de colocar aqui, é que já se fala em mais de 4.000 vidas perdidas de soldados russos dentro do território ucraniano. Do outro lado, a Rússia não vai fazer questão de anunciar quantos abateu do outro lado, porque o mundo já está vilanizando a Rússia, né? Então não será ela que vai. Mas eu acredito que se 4.000 soldados russos perderam a vida, eu acredito que um número talvez até maior de ucranianos, incluindo civis também, teriam perdido. Visto que não há invasão do território russo. Portanto, quem está perdendo vida do lado russo é soldado, mas do lado ucraniano, além das tropas de resistência, você tem o dano colateral, que são os civis. Além do que, em ato já explicado aqui de desespero mesmo, os civis estão recebendo armas e um treinamento ali leve para pegarem armas. Além do que, os civis estão sendo instados, inclusive isso é campanha televisiva, de como preparar coquetel molotov e tudo mais, né? Que são aquelas bombas incendiárias caseiras, né, que você atira, o que leva mais risco ainda à população. Tá? Mas isso, a população tentando defender seu território. Tá? Pessoal, logo mais a gente vai passar aqui para responder perguntas. Eu estou fazendo um apanhado geral aqui, tá, para a gente atualizar. Né? Muita gente já viu, mas tem gente que não viu ainda. E a gente vai passar para esse lado. Pois bem, vamos passar mais um pouquinho aqui. Rússia fala em retomar a ofensiva, países da Europa enviam reforços, né? Já falado. Aí vem a questão nacional, gerou muita polêmica. Começou ontem essa polêmica, hoje o presidente respondeu. Eu entrei em contato com algumas autoridades lá em Brasília para a gente aproximar esse discurso aqui, ver o que está acontecendo, né? Para a gente ver o que está acontecendo na prática. E o Brasil está tentando jogar o seguinte jogo. Eu vou dar a minha versão, a minha visão sobre isso. Nós temos a área de Estado brasileira, isso aconteceu inclusive, e a gente vai analisar sob o prisma desse mesmo resultado. O Brasil está fazendo agora, o governo está fazendo agora, o que fez com relação às eleições americanas. Pode prestar atenção se não é a mesma coisa. O pessoal que é amigo não vai gostar muito, mas vamos lá, devo esclarecer isso. Quando passou as eleições americanas, a convicção do presidente Bolsonaro é uma e diverge muito, inclusive, do pensamento de algumas linhas do Estado. E o presidente se manteve fiel ao seu homólogo americano, à época, que era o presidente Trump, e foi um dos últimos a reconhecer a vitória do BD. Enquanto isso, em paralelo, o Departamento de Estado brasileiro já sinalizava a vitória, já se comportava, inclusive em declarações públicas, os democratas terem vencido nos Estados Unidos, ao contrário do que se posicionava o presidente. E até o vice-presidente Mourão, à época, foi o primeiro já a acenar a vitória do Biden. A mesma situação. Eu sei que vai ter gente que vai virar agora e dizer não confio no Mourão, não gosto do Mourão, o presidente esculhambou o Mourão. Isso tudo acontece, tá, pessoal? Isso tudo é verdade. Mas isso tudo também tem um simbolismo, tá? Que é separar a figura do presidente
da figura do Estado brasileiro. A tentativa disso é para que uma porta no meio do caminho sempre esteja aberta para os dois lados. Conforme alguém vença, um lado do Brasil vai administrar o outro. Eu vou fazer um resumo disso aqui. Nem é assunto para área aberta, muita gente não entende, confunde. O pessoal tem um problema de cognição enorme, inclusive, de distorcer a verdade, principalmente porque algumas pessoas, de propósito, tentam fazer isso no chat. Criando um resumo para o que eu acabei de falar, isso acontece em todos os canais, tá? Criando um resumo para o que eu acabei de falar, que é diferente do que efetivamente eu estou explicando. Mas vamos lá, vou ver se eu consigo ser o mais objetivo possível. Lá atrás, quando houve a eleição nos Estados Unidos, em 2020, o presidente Bolsonaro se manteve leal ao que ele tratou diretamente com o chefe de Estado americano até o final. Foi o último, talvez um dos últimos países a reconhecer a vitória dos democratas, porque sabia tudo o que tinha acontecido, e se você acompanhou isso aqui pelo canal Pátria e Defesa, você também sabe. Tá? Porque nós ficávamos aqui quase que 24 horas ligados nisso. Já a área de Estado, a parte de relações exteriores do Brasil, que tem uma certa independência, e o próprio vice-presidente alinhou com a vitória dos democratas do BD. Isso abre espaço para que o canal continue fluido e que não haja... Ninguém fechou questão e disse, olha, a porta está fechada do Brasil. Bom, eu noto que a mesma coisa está sendo feita agora. Tá? Ninguém quer contar essa história. Mas eu estou contando para o inscrito aqui do canal Pátria e Defesa. Se você gosta de ser independente, se não tem ninguém mandando na tua mente, você tenta refletir sobre o que eu estou falando. Nesse momento acontece a mesma coisa. Tanto a parte de relações exteriores quanto o próprio vice-presidente vai lá e se coloca em favor da resolução da ONU, mesmo aquela que foi vetada pela Rússia. Já a própria figura do presidente não faz esse enfrentamento direto. A mensagem que o presidente Bolsonaro está mandando é: o Brasil está fechado com o Ocidente, mas a porta continua aberta para o Putin a partir do líder do país. O presidente Bolsonaro manda essa mensagem, que é uma mensagem de Estado com interesse não em agradar alguém, nem ao Putin e nem ao Ocidente, mas em deixar uma porta aberta para quem é parceiro comercial do Brasil, né? Enfim, essa é a minha leitura. Né? Se não, o presidente Bolsonaro chegava e ele mesmo dizia agora, para quem acha que não é assim, ele mesmo virava e dizia, olha, condeno totalmente as tropas em solo russo. Se você olhar a frase, eu vou ler aqui para você entender, é um clima ali que deixa uma porta aberta. E, na minha visão, está correto. O presidente tem que deixar a porta aberta mesmo. Né? Mas também não pode fechar aqui para o Ocidente. A posição do Brasil em defesa, aspas para o presidente Bolsonaro, a posição do Brasil em defesa da soberania, da autodeterminação e da integridade territorial dos Estados sempre foi clara e está sendo comunicada através dos canais adequados para isso, como o Conselho de Segurança da ONU, e por meio do pronunciamentos oficiais. Mostra um desconforto do presidente em estar alinhado com o que o nosso embaixador falou no Conselho de Segurança, mas ele mesmo não coloca essa fala. Volto a afirmar que o meu governo, eu e meu governo, estamos focados em garantir a segurança do nosso país, proteger os interesses do nosso povo e auxiliar os cidadãos brasileiros que se encontram nas regiões conflagradas, contribuir para uma resolução pacífica do conflito. Para mim está correto, uma nota diplomática. É isso que está acontecendo no momento. Tá? Outra coisa, quem vai determinar a mudança desse tom vai ser o tempo com o qual será derrubado o governo lá na Ucrânia, tá? Será ocupada a capital, o tempo que isso vai levar. É isso que faz diferença. Vamos lá. Ontem até alguém perguntou aqui, eu disse, olha, as autoridades vão se pronunciar conforme o tempo passa. 72 horas é um tempo muito curto para você tomar posição. Você precisa entender, até porque tem muita desinformação. Papa Francisco expressa sua mais profunda tristeza em telefonema com Zelensky. Tá? Bom, ontem perguntaram aqui, está aí a resposta do Papa. Eu disse que ele não havia respondido ainda, provavelmente está todo mundo esperando. O limite para os posicionamentos vai ser esse final de semana, até amanhã, inclusive. Tá? E depende de se o governo caiu ou não, se houve eficiência na tomada lá ou não. Eu estou procurando fazer uma análise do ponto de vista mais estratégico.
Hoje o Papa Francisco teve conversa telefônica com o presidente ucraniano, Zelensky. O Santo Padre, né, expressou o seu mais profundo pesar pelos trágicos acontecimentos que estão ocorrendo em nosso país, segundo a embaixada. É aspas, né, por isso que usei a expressão aspas, do Vaticano. Macron, guerra na Ucrânia vai durar e é preciso se preparar. Bom, a ideia da Rússia é promover esse processo o mais rápido possível até a tomada do poder, para não perder apoio internacional. Eu acredito que o fator determinante para isso, determinante para isso seja a permanência ou não, acho que isso vai determinar, dos membros do governo atual da Ucrânia, lá o Zelensky e a sua equipe ministerial e alguns parlamentares, a permanência em solo ucraniano. Eu só acredito que isso pode persistir por muito tempo, como diz aqui o Macron, se eles saírem do país. Se eles ficarem lá, eles provavelmente serão neutralizados e o país deve entrar em acordo com a Rússia. Essa, pelo menos, é a minha leitura, tá? Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Vou explicar uma forma, aqui, algo simples para vocês. O serviço de inteligência russo, no ápice, tinha mais do que 700 mil agentes cadastrados de informação e desinformação. Toda informação e desinformação é quase a mesma coisa. E milhões de colaboradores pelo mundo. Meu amigo, tem uma tonelada disso até hoje no Brasil. Eu não estou aqui tentando escolher para você a tua roupa de cheerleader, pô. Sabe o que é uma cheerleader? Aquelas meninas que ficam com aqueles pompons lá torcendo por time americano. Você não vai encontrar isso aqui. Entendeu? Aqui é Brasil mesmo. E não é Brasil que começou a botar a bandeira do Brasil há 6 lives atrás. Entendeu? Quando ninguém sabia nem o que era essa disputa, o que era essa guerra cultural, eu já estava fazendo doação de bandeira para o Exército, distribuir nas escolas, para que as crianças pudessem ter o mínimo de patriotismo. Lá no governo FHC. Quando o governo FHC, que é globalista e existe, é de verdade, estava banindo, inclusive, a verba para que os militares não pudessem manter os recrutas dentro do quartel. Estou nisso há muito tempo, irmão. Mas FAB deixa 2 aviões prontos para resgatar brasileiros. A Força Aérea Brasileira informou, neste sábado, que colocou 2 aviões de prontidão para um possível resgate de brasileiros que estão na Ucrânia. As aeronaves em questão são 2 KC-390 Millennium, que foram preparados por orientação do Ministério da Defesa e das Relações Exteriores. Quem está aqui no canal, mais uma vez, sabe, a gente falou isso há 4 dias atrás, 3 dias atrás, quando começou. Enquanto as emissoras estavam cobrando o governo e o presidente da República de forma até, vamos dizer assim, inapropriada, nós dissemos aqui, calma, não é assim. Um plano de resgate envolve muita coisa, o espaço aéreo do país está fechado, você tem que estabelecer, desde dizendo, está demorando muito. Imagina o Itamaraty ligando para o setor de Estado na Ucrânia, querendo estabelecer prioridade para 500 brasileiros que lá vivem. Um país que está sendo invadido. Vai entrar na fila, irmão. Tá? O Brasil precisa estabelecer num país de vizinho uma base, aterrissar esse avião lá. Ele vai precisar... o certo seria isso. Tá? Entrar com um comboio, contratar uma equipe de escolta, comboio, estabelecer credenciais com o governo russo que está lá atacando e com o ucraniano que é a sede, né? Estabelecer credenciais, estabelecer provavelmente uma autorização prévia na própria ONU para fazer isso, e aí lançar uma missão. E o pessoal cobrando, não, tem que fazer imediatamente. Eu tenho certeza que o departamento, as relações exteriores brasileiras, tomaram providências para isso a partir do primeiro momento.